Olá, tudo bem? Então vamos fazer aqui um vídeo, compartilhar conhecimento, essa é a proposta que eu desejo. E para iniciar, nós vamos fazer um comentário capítulo a capítulo deste livro aqui, Física em 6 lições, para a gente observar, entender como que pensa Feynman. Feynman é um grande físico, tem como nome Richard Feynman, é considerado um dos grandes físicos. Ele vai colocar aqui na introdução, então logo no início, a introdução não é escrita por ele, é escrita por Paul Davies. Então a introdução ele coloca o seguinte, que a ciência é tida, é entendida como uma coisa sem motivação nenhuma, uma coisa impessoal, e que não é verdade. A ciência é um conjunto de pessoas que constrói a ciência. Então há sim vontade, há sim desejo em se aprofundar na ciência. Claro, há interesse nisso. Então não é uma coisa impessoal. Claro que se busca não influenciar as suas ideias preconcebidas, né? A ciência tem que estar dentro de uma lógica e dentro de um método. Algo que o Newton, então, foi muito mais metódico, né? Muito mais cavalheiro. Então, reconhecido, né? O cientista em geral, quando ele é reconhecido, a personalidade dele vem muito à tona. Então, no caso de Newton, ele foi um cientista mais cavalheiro, metódico, né? E no caso de Einstein, então, ele questiona as ideias como elas são produzidas, questiona o cabedal de conhecimentos da ciência. Ele é algo mais de pensamento. E ele faz isso, né? E desenvolve muitas teorias muito interessantes. Não é à toa que é um dos marcos, né? E depois desses dois, então Newton, Einstein, e tem o Feynman. Richard Feynman, então ele traz uma colaboração dentro da mecânica quântica. Ele vai trazer uma maneira muito peculiar de explicar os assuntos, como por exemplo o Denis Pimentinha ia explicar a questão da lei da conservação de energia, com o Denis usando essa história de escondendo sempre as cadeiras da mãe dele. Uma história muito engraçada, que está no capítulo 4 deste livro aqui. Em breve eu vou comentar também. É só uma introdução hoje. E então ele traz essa maneira peculiar de explicar os conteúdos, os conceitos físicos dentro de uma maneira que não fuja da realidade científica, mas que não fique com termos muito técnicos e muito maçantes, né? Porque a teoria da mecânica quântica, ele traz a proposta da integral de caminho, né? Nós sabemos que existe o princípio da incerteza. No princípio da incerteza, nós não podemos medir a velocidade com precisão, com a mesma precisão do que a posição de uma partícula, de um elétron, por exemplo. Não dá para ter duas precisões na posição, na velocidade. Se a gente tiver numa, a gente perde na outra. Então o elétron pode ter qualquer posição, ele pode ir de um lado para o outro, qualquer caminho. Então a proposta do Feynman é que quando o elétron ele vai de um caminho para outro, de A a B, ele pode fazer isso de várias formas. E para a integral, quando se faz uma integral, é uma soma desses caminhos. Então é como se o elétron explorasse todos esses caminhos quando a gente não observa ele. Então dentro dessa teoria é uma terceira maneira de analisar a mecânica quântica, que é uma das maiores contribuições do Feynman, que é reconhecido dentro dessas lições de física que ele tem. Aqui nós temos 6 lições, né, aonde nós vamos falar de 6, mas ele é retirado das lições de física. São muitas outras lições. Então essa é a introdução do livro. Em breve eu vou fazendo capítulo por capítulo e nós vamos discutindo alguns pontos sobre esta obra de Richard Feynman.